Pessoal, eu sou Thaís Rodrigues, eu sou repórter aqui na Alma Preta Jornalismo, aqui em Brasília, tá? Ontem eu estive aqui na live com vocês. Quem assistiu a live ontem, escreve aí, assisti a live ontem da Vera Lúcia. E hoje a gente vai estar com o Léo Péricles, o nosso candidato, um homem negro, à presidência da República, candidato pela Unidade Popular, certo? Hoje a gente vai ter a sabatina com ele. A gente já vai convidá-lo, acho que ele já está a postos também, né? Quem assistiu a live ontem de Vera, foi uma live legal, uma live para apresentar a candidatura, né? Para apresentar a candidata para vocês. Quem assistiu, diz aí para mim nos comentários se gostou da live, como que foi a experiência para vocês, se vocês estão gostando dessa iniciativa da Alma Preta Jornalismo em apresentar as candidaturas nesse formato, tá? Porque aí a gente também se prepara para fazer novos conteúdos para vocês e ampliar também o debate democrático, né, minha gente? Então a gente está aqui para isso e a gente está aqui também para poder ampliar um pouquinho os horizontes das candidaturas, né? Como nem Léo Péricles e nem Vera Lúcia têm tempo de televisão, a gente está fazendo essa sabatina para poder eles falarem um pouco também das propostas de governo, enfim, né? Do que eles têm para oferecer ao Brasil nesse momento. Por que, né, pessoal, que Léo Péricles e Vera Lúcia, eles não têm tempo de televisão? Eu expliquei isso para quem assistiu a live de ontem, mas eu vou falar hoje, para quem não sabe, existe uma legislação do TSE, né, aprovado pelo Congresso Nacional, que fala que essas candidaturas que não têm representação no Congresso Nacional, que o partido não tem deputados ou senadores, elas não são obrigadas a estar nos debates, sabe? Não estão obrigadas pelos veículos de grande circulação a estar nas sabatinas e debates deles. Mas a legislação obriga que o tempo de televisão e o tempo de, de, de debate, de sabatinas nessas televisões e também emissoras de rádio seja dado para candidatos que tenha alguma representação no Congresso. Tá? Então, eles são obrigados a dar para esses candidatos que têm representação no Congresso, que o partido tenha alguma representação no Congresso Nacional. Os partidos que não têm representação no Congresso Nacional, as empresas de rádio e TV não são obrigadas a convidá-los, mas podem convidá-los sim, né? Podem, caso queiram convidá-los. Como não estão convidando, a gente está decidindo abrir um pouco e ampliar um pouco o debate democrático na mídia, certo? Como mídia negra, a gente convida os candidatos negros, que são Vera Lúcia, que nós tivemos a sabatina ontem, e Léo Péricles, que nós vamos ter a sabatina hoje, nesse exato momento. Eu falei que a live de hoje ia ser com Pedro Borges, mas ele não pôde estar presente. Eu estou aqui representando a Alma Preta como repórter da Alma Preta aqui em Brasília, certo? Vou convidá-lo agora, nosso candidato Léo Péricles. Boa noite. Olá, Thaís, tudo bem? Tudo jóia, Léo. E contigo, tudo bem? Beleza. Você está me ouvindo direitinho? Tô ouvindo direitinho, tô ouvindo direitinho. Pronto. Então Perfeito. estamos aqui à disposição. Perfeito. Léo, obrigada por ter aceitado esse convite, na gente conversar um pouco sobre as suas propostas, né, como candidato à presidência da República. E, em primeiro lugar, Léo, eu quero que você se apresente, né? Eu vou falar para ti que nós vamos ter assim perguntas em bloco,
tá? Blocos de perguntas temáticas, e você vai ter assim, uns 3 minutos mais ou menos para poder responder cada pergunta, para a gente ter uma amplitude maior de temáticas abordadas aqui na nossa sabatina, tá bom? Tá ótimo. Perfeito, então. Então, nesses primeiros Show. 3 minutinhos, eu vou pedir que você se apresente e fale, por favor, quem é Léo Péricles e por que se candidatar à presidência da República. Eu sou morador de periferia minha vida toda, meu nome é Léo Péricles, né? O Leonardo Péricles. Eu tenho 41 anos, sou pai de 2 filhos, sou casado. Eu sou filho da dona Lourdes e do seu Chico Preto, minha mãe dona de casa, meu pai pintor de automóveis. Foram fundamentais para eu conseguir estar aqui, sempre se esforçaram muito pelo menos estudar. Por incentivo do meu pai, fui fazer um curso de mecânica de manutenção de máquinas operatrizes no Senai. Eu, com 16 anos, foi quando meu pai morreu, em 97. Eu perdi ele, tinha 2 meses que eu estava no Senai, morreu feliz, pelo menos que eu consegui entrar no Senai, fiz esse curso, comecei a trabalhar na área, juntei um dinheirinho, inclusive, para fazer um curso técnico que eu não consegui passar no Cefet, numa escola pública, e aí eu fui fazer numa escola particular, e lá eu conheci o movimento estudantil, porque ia aumentar a mensalidade da minha escola, ia sair todo mundo, que era uma escola filantrópica, né, muito mais barato no turno da noite, teve uma mudança na lei lá, o FHC na época, né, a lei da filantropia, e aí aumentar, enfim, tinha um rapaz que estudava na minha escola, que era da União da Juventude de Rebelião, que é uma organização de jovens política que atua no movimento estudantil, com a juventude, e aí chamou todo mundo para resistir, e foi feito um grande ato, eu nem acreditava tanto que ia dar certo, e deu certo. Conseguiu congelar o preço das mensalidades até todo mundo formar 3 anos depois. Aí eu saí daquilo assim, convencido que eu tinha que lutar, que atuar no movimento. Eu entrei no movimento estudantil secundarista, aí fui da entidade, fundador da entidade metropolitana dos estudantes, IDH, luta pelo meio passe, luta pela redução do transporte, estatização do sistema de transporte. Passei pela universidade rapidamente, no curso de biblioteconomia que eu não cheguei a concluir. Depois disso, fui diretor da União Nacional dos Estudantes, e aí tive a oportunidade de juntar a minha origem, que é a periferia, com a atuação. E aí tem 11 anos consecutivos que eu atuo no movimento de moradia. Fui convidado para estar no movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, movimento que eu faço parte até hoje. E aí dessas lutas, inclusive foi o período que eu também tive mais contato com a luta antirracista, porque você atua na periferia, onde, sobretudo, a imensa maioria são negros e negras, e a imensa maioria dos que sofrem com a falta de moradia são negros e negras, que necessitam da reforma urbana que nós lutamos. Então, foi um encontro bastante interessante com as minhas origens, né? A minha primeiro contato com a luta antirracista, inclusive, foi meu pai, né, que sempre reforçava a importância da gente se orgulhar em ser negro. Então, isso me deu assim aulas e aulas importantes do jeito simples dele, né, da importância que tinha valorizar a nossa turma. Aí, na luta, né, da moradia também, eu pude ter contato com diversas outras lutas, conquistar alguns milhares de moradias, a partir, inclusive, da ocupação que eu moro, que foi uma ocupação feita em 2012, né? Ela foi ponto de apoio para muitas outras, chama-se Ocupação Eliana Silva, lá na região do Barreiro, em Belo Horizonte, que eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Nascido e criado. E aí, seguindo aí a trajetória, participei das jornadas de junho de 2013, como uma das lideranças daquele processo, e ali a gente viu que era necessário criar um novo partido, pelo esgotamento dos que existiu até então, e a gente resolveu fazer o trabalho de criação da Unidade Popular, e mais precisamente de 2016 a 2018, a gente conseguiu o apoio de mais de 1.200.000 pessoas para criar esse mais novo partido político do Brasil, que eu tenho a honra e a responsabilidade de ser o presidente desde a iniciativa que começou, né, até o presente momento. E esse trabalho que a gente fez de legalizar o P nos credenciou para agora estar disputando
à presidência da República, reafirmando um programa que boa parte da esquerda, infelizmente, abandonou. Perfeito, Léo. Léo, no seu plano de governo, a gente percebe que tem uma participação, assim, uma citação grande sobre retirar, né, a grande concentração de renda da burguesia para distribuir essa concentração de renda para as pessoas, né, para o grande povo, para o público, né, para realmente o povo brasileiro. Eu quero saber, né, dentro dessa temática da economia, qual é os pontos centrais da sua proposta de governo no plano econômico? Olha, é mudar de forma profunda como a nossa economia vem sendo conduzida até então no Brasil. Eu vou fazer o recorte mais precisamente pós-ditadura militar, mas se for olhar desde, provavelmente, da República, da instauração dessa República de ex-senhores de escravos, né, que se tornaram republicanos da noite para o dia, muito mais para ser contra o 13 de maio do que para realmente se tornar, fazer do nosso país uma república popular. Geralmente, né, o que a gente viu foi a economia estar subjugada aos muito ricos do Brasil. E essa classe que domina esses muito ricos, eles têm algumas características históricas. E dentre elas é que eles são, além de muito ricos, extremamente racistas, escravocratas, patriarcais, ou seja, não suportam nem os negros, nem as mulheres nos espaços de poder, extremamente autoritários, super concentradores, entreguistas, porque mantém nosso país submisso aos países mais ricos, exportando matéria-prima e deixando aqui os buracos, a miséria, a fome. Então, baseado nessa história que a gente tem um programa de reverter a riqueza do Brasil. Nós estamos falando de um país rico. Eu sempre falo isso em todo canto, não aceitem nosso país ser chamado de país pobre. Nós estamos falando de um país rico, muito rico, dos mais ricos do mundo, não só na sua economia, mas nas suas riquezas naturais, que inclusive dão base para a gente ter uma mega economia a favor da imensa maioria do povo. Agora, essa economia de acumulação burguesa, quem ganha com ela são os bancos, é o agronegócio, as grandes empresas desse país, nacionais e internacionais. Então, eu estou propondo, primeiro, mexer no sistema da dívida. Nós temos um sistema que uma dívida pública que foi contraída na falsa independência em 1822, né? Pagando indenização a outro país, inclusive, de uma independência que era legítimo que a gente tivesse, então a gente pagou. Assumiu dívida do rei de Portugal. Depois disso, na ditadura, ela aumenta, né? Seguindo, ela já tem outros desenvolvimentos, depois na ditadura militar ela aumenta 3.000%. E pós-ditadura, todos os governos direcionaram muito, cada vez mais recursos para pagar juros, amortização e refinanciamento dessa dívida que já foi paga várias vezes. Então, a nossa proposta é, como prevê a Constituição, suspender o pagamento dessa dívida e fazer auditoria. O que é isso? É saber se deve ou não. Mas os grandes especialistas do Brasil dizem que essa dívida já foi paga várias vezes. O TCU, em 2011, tem um documento do Tribunal de Contas da União que diz que essa dívida não dá nenhuma contrapartida para o povo, que é normal um Estado, nação, contrair dívida para poder fazer investimentos no seu povo, construir hospital, escola, fazer saneamento, enfim. Essa dívida não é ligada a isso, é um esquema de agiotagem nacional e internacional, esquema de banco. E aí tem uma dúvida, até gente da esquerda que fala, olha, esse negócio da dívida não é bem assim esses números todos, pode ser menos. Isso é mais um motivo para fazer auditoria. Mas a questão é que tira muito recurso. Só para você ter uma ideia, Thaís, e quem está nos assistindo, só que pago de juro no ano passado é 3 vezes mais do que foi investido em saúde no Brasil. Então, isso é insustentável.
Então, nossa proposta, e metade do orçamento de um país rico como o nosso, é 1,9, 2 trilhões de reais. E se você investir isso massivamente em áreas sociais, e está previsto isso no nosso programa, nós conseguimos tirar o Brasil da profunda crise, e, em especial, o nosso povo pobre e negro desse Brasil, que é o principal beneficiado, e povos indígenas tradicionais desse país, os principais beneficiados com essa reversão tamanha de recursos. Então, nós estamos falando de uma economia voltada para a imensa maioria da população, coisa que jamais foi feita dessa forma que eu estou apresentando aqui no nosso programa. Perfeito, Léo. Muito obrigada pela resposta. Léo, a segunda pergunta é a seguinte. Você tem acompanhado, obviamente, os números de famintos e de desempregados no nosso país, né? Nós passamos dos 9% de desempregados, já tínhamos chegado a uma média de 14%, 15% de desempregados, e os famintos no nosso país são mais de 30 milhões de pessoas. Eu quero saber o que você, como presidente da República, faria para reverter, né, e para melhorar essa situação no nosso país. Olha, nós estamos apresentando um plano emergencial, Thaís. Esse plano, ele prevê o seguinte: nós temos uma parcela imensa da população desempregada, como você colocou, e passando fome. Então, nós precisamos ter medidas efetivas para resolver esse problema. Por isso que é um plano emergencial dos 100 primeiros dias. E nele são 5 pontos. E está previsto no segundo e no terceiro ponto o seguinte: o congelamento do preço dos alimentos, tipo de política que pode conter boa parte da inflação, porque boa parte da inflação o problema é o alimento. Segundo, dar condição das pessoas comprarem e consumirem alimentos. E essa política já foi feita, parecidas políticas como essa, que nós precisamos retomar o papel que o Estado tem no controle do preço dos alimentos, ou seja, os estoques reguladores. Um país tem que ter estoque de alimento, em especial de grãos, de arroz, de feijão, de milho, de várias culturas. E os últimos 10 anos, você vê que o problema é Bolsonaro, mas não é só ele. Nos últimos 10 anos tem sido destruída essa política dos armazéns, do estoque de alimentos no Brasil, a destruição da CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. E você precisa de ter mecanismos, inclusive para fazer distribuição direta de alimentos, sendo necessário, e conter o mercado, porque é tão importante que não pode ficar na mão do mercado. Só tem que ter parcelas consideráveis que estão desempregadas completamente. Então, nós estamos ligando isso a um programa que a gente chama de frentes emergenciais de trabalho. E isso ligado ao aumento de 100% do salário mínimo, a garantia do auxílio emergencial enquanto estiver desempregado, porque isso precisa acontecer, e sem emenda à Constituição e não ficar na mão de governo, que é do jeito que está. E essas frentes emergenciais de trabalho é o quê? O Estado gerar emprego. Não ficar dependendo de grandes empresas. Se a gente ficar nessa, primeiro que para elas é muito importante ter desempregado. Por quê? Porque eles impõem um valor baixo do salário, impõem retirada de direitos, as pessoas terem que se submeter a trabalhar de forma bastante precarizada. Então, fazer as frentes emergenciais, em que áreas nós propomos? Frente emergencial de saneamento, nós temos metade da população do Brasil vivendo sem saneamento básico. Frente emergencial no cuidado de pessoas idosas, para a construção e manutenção de moradias, restaurantes populares, porque é parte dessa política de combate à fome, para a cultura, para o desenvolvimento de ações culturais no país. Enfim, nós temos como fomentar e rearticular a economia de uma forma imensa a partir do trabalho das pessoas, as pessoas terem trabalho. Esse negócio do auxílio, ele é um negócio muito importante, a renda básica universal. Mas eu circulando no Brasil, conversando com o povo pobre nas periferias, o que as pessoas nos falam? Elas falam: olha, esse negócio do auxílio é importante e tal, mas olha, eu queria estar trabalhando. Eu não quero receber dinheiro, eu quero trabalhar, ter o meu dinheiro, sabe? Isso conta.
As pessoas estão ociosas, elas não acham emprego. Então, assim, é um tipo de política central. E essas coisas já foram feitas em prefeituras, em governos de Estado, mas nunca o governo federal pegou isso e falou, vou fazer de forma radical nesse país. Está ligado também a gente perdoar a dívida das famílias pobres no Brasil. E para quem estiver assistindo, fala, mas isso é absurdo, isso é impossível. Olha, se perdoa a dívida de banco, de grandes empresas. Eles recebem vultuosos parcelas de recurso público. Essas grandes empresas se mantêm ganhando dinheiro público. E é muito dinheiro público. Isso é o neoliberalismo, né? Defende o Estado mínimo para os pobres e o máximo para eles. Né? Esse negócio de Estado mínimo, isso é mito. Para eles é Estado máximo, receber muito recurso público. Então, nossa proposta, 70%, segundo o IBGE, das pessoas no Brasil, vivem com até 2 salários mínimos. Então, nós estamos propondo essa parcela é a de corte para nós, ser perdoada, principalmente as que têm dívida com o sistema financeiro, com o banco em especial, ter perdão das suas dívidas. Desse jeito, perceba que nós estamos propondo mecanismos para movimentar a economia, sabe? Para as pessoas conseguirem consumir. E isso é uma base para sair da crise, para sair do buraco que o Brasil se encontra. E veja que aqui eu só estou falando de medidas ainda nos marcos desse sistema. Eu estou falando de medidas emergenciais de 100 dias, né? Porque elas estão ligadas a outras mudanças de base socialista estruturais. Aí é coisa mais pesada, inclusive da reparação do nosso povo negro, que ao longo aqui, se der tempo, a gente desenvolver. Mas aqui eu estou falando de medida concreta. Aí já falei da suspensão do pagamento da dívida pública, e a outra é a gente revogar aquelas leis que foram aprovadas contra os interesses da maioria trabalhadora desse país, reforma trabalhista, da Previdência, sobretudo do ensino médio, e também aquela emenda constitucional 95, que congelou investimento em saúde e educação por 20 anos, que se fala que é teto de gasto, né? Mas isso é um teto de gasto para os pobres, né? Porque para a dívida pública não pode, se o Congresso Nacional quiser aprovar que 80% do orçamento vai para a dívida pública, vai. O teto de gasto não segura para isso. Agora, para fazer contratação, concurso público de servidor, né? Investimentos novos em saúde e educação, que quem perde é nós, que usamos SUS, usamos a educação pública, aí é o problema. Então, nós consideramos que esse é o plano, sabe? Fundamental. Aí, a partir desse plano, nós vamos, né, ter força e condição de entrar em outras questões seríssimas para o povo brasileiro. É isso? Perfeito. Léo, na campanha do candidato, né, do primeiro candidato que está no topo, né, das pesquisas hoje, que é o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Ele fala que vai fazer uma grande reestruturação na Federação Brasileira, convidando os governadores para fazer parte do governo, para poder ter um pacto social. Como é que essa repactuação poderia acontecer num governo seu? Olha, eu não duvido da possibilidade de, digamos assim, o governo da Unidade Popular vence as eleições. Esse programa que eu estou falando aqui é um programa de enfrentamento. Se vencer, vai ter respaldo da imensa maioria do povo. Então, no primeiro momento, nos primeiros dias de governo, eu já falei isso várias vezes, nós não teríamos nenhum problema de convocar todos os deputados do Congresso Nacional, incluir os governadores, enfim, chamar reunião com todos e dizer, olha, esse programa aqui foi eleito, nossa proposta é implementá-lo e queria contar com o apoio de todos e todas para que o resultado, né, a decisão da maioria, uma vez que a gente está falando de democracia, então, um dos pilares dessa democracia é a maioria poder decidir. Então, vou chamar todos e falar, olha, nós queremos implementar esse programa e queremos contar com vocês. Mas, vou te dizer, eu não tenho ilusão nenhuma que nós vamos conseguir contar com governadores ligados a essas classes dominantes, a esses partidos, esse chamado centrão, que de centrão não tem nada, são partidos de direita, são partidos ligados a essas classes dominantes, com essas características que eu falei. Por isso que a gente condena a aliança com esses setores. Por quê? Porque esses setores, assim, eu fico absurdado
de ver vários políticos de vários partidos, inclusive que dizem-se de partido de esquerda, dizendo ser contra o genocídio da juventude negra, contra o genocídio do povo negro. E aí, quando chega a eleição, parece que isso acabou, parou. E, de repente, eles começam a fazer aliança com os partidos dos políticos que aprovam justamente as leis que matam o nosso povo. Sabe? E são políticos desses partidos, desse chamado centrão, porque partido não é tudo igual. E eles aprovam o quê? O que esses partidos aprovam desde o final da ditadura militar? Aumento do aparato das polícias militares, aumento do número de prisões no Brasil, corte no investimento de saúde e educação. O que eles estão provocando? Sabe? Nós precisamos refletir profundamente sobre isso. Então, que coerência é essa? Sabe? Então, eu sei que vários desses não vão fazer isso. E vão continuar a sua política e mais, vão trabalhar para nos derrubar, como fizeram em 2016. Eu achei um monte de crítica ao governo da ex-presidenta Dilma, mas foi um golpe, porque não tinha maioria no Congresso Nacional, reconhecido, inclusive, por um ministro do STF, o ministro Barroso. Então, eu estou falando aqui de um tipo de governo que, claro, nós chamaríamos todos, mas qual vai ser a base social central? É o povo brasileiro. Inclusive, eu sou do setor da esquerda que tenho certeza, eu não tenho nenhuma dúvida disso, eu tenho certeza que nós precisamos forjar outro tipo de governabilidade. Essa que está aí, que dizem que um partido de esquerda só é possível vencer fazendo aliança com a direita, ela já deu no que deu. Sabe? Assim, até tem muita gente que quer viver de novo o problema, mas assim, nós já vivemos. Nós já vivemos. O Michel Temer, ele entrou na coalizão, junto, não foi um negócio de fora. Ele entrou, foi aceito, foi chamado de companheiro, de amigo, estava junto, e deu no que deu, porque não é Michel Temer, é o que ele representa que é o central. Então, nós precisamos forjar outro tipo de governabilidade. Até o termo é ruim, sabe? Mas é outro tipo de governar o Brasil, com bases populares, que as decisões da maioria prevaleçam, porque também tem que lembrar que o povo vota de 2 em 2 anos e só. E o resto das decisões, e o orçamento, e as leis que são aprovadas contra os interesses do povo, se quer que o povo seja consultado. Quem concorda com o teto de gasto no Brasil? Muito mais de 90% da população é contra teto de gasto. Quem concorda com privatização? A maioria das pesquisas que os bancos fazem, não é a que o Léo fez, que a Unidade Popular fez, que a Alma Preta fez, que os bancos fazem, mostra que a maioria da população é contra a privatização desde a década de 90, quando foi feita as principais privatizações. Vários governos mudou de nome o negócio, falou de concessão, parou de falar privatização, porque o povo é contra. Então as pessoas votam e os programas que são implementados são, nem sua maioria, programas contra o que as pessoas acreditam. Então, esse tipo de democracia que está aí é uma democracia burguesa em processo de falência, gradativo, né? Cada dia mais distante das decisões e da vontade da imensa maioria da população. Portanto, eu proponho outros caminhos, sabe? Outros caminhos, com uso de plebiscito, com uso de referendo revogatório, com uso de mobilização popular. Não existe, na minha humilde avaliação, um governo de esquerda que possa governar sem mobilizar imensamente, ter como base de apoio central o conjunto do povo explorado e oprimido desse país. Esse barulhinho é quando dá os 3 minutos? É. Então tá, É sim. eu acho que eu estou passando um pouquinho aí, fique à vontade. Tá bom. Tá bom? Tá certo. Léo, a gente vai entrar na pauta de segurança pública, que é uma pauta muito cara para nós, que somos pessoas negras, que cotidianamente vimos os números cada vez mais aumentando, a mortandade da juventude negra no nosso país, da juventude periférica. Léo? Acho que ele caiu. Oi. Tá, Eu não caí, não, mas eu não consegui mais te ouvir. Travou. Você pode perguntar de novo? Mas você está me ouvindo agora? Agora estou. Tá.
Então, nessa pauta da segurança pública, qual que é, né, as propostas, né, que o seu plano de governo ele pode trazer para a gente? Beleza, olha, essa é uma área fundamental. Então, nós entendemos que aí já entrando naquelas mudanças estruturais, uma das grandes medidas, são algumas que nós entendemos. Uma delas é a desmilitarização das polícias. E pensar a segurança pública numa concepção com participação ativa do povo e conectadas a áreas estratégicas que garantam direitos para as pessoas. Então, estou, por exemplo, fazendo a primeira referência. É mentira que a esquerda não tem programa de segurança pública. Ela tem, mas ele está ligado também, não é só você chegar lá e reprimir. Isso aí é muito pontual. O principal é que as pessoas têm que ter emprego. Aquele programa que eu comecei a falar aqui, ele é de segurança pública. As pessoas estarem empregadas, ela ter acesso à educação de muito boa qualidade. A nossa juventude, em vez de ser disputada por caminhos paralelos, ela ser disputada pela ótima escola pública para ela fazer, ela ser disputada pelo esporte, ela ser disputada pela perspectiva de futuro, que não dependa só da família, que essa concepção de defesa da família aí, que esse fascista atual presidente faz, é a família dos burgueses, porque boa parte das famílias estão totalmente desestruturada, detonada, né? Pelo desemprego, pela fome, pela miséria, sabe? Pelo embrutecimento que esse sistema capitalista provoca nas pessoas. Então, nós precisamos mexer nisso. Se não mexe nisso, não tem segurança, sabe? O embrutecimento leva à violência, sabe? A falta de perspectiva leva à violência. E a maioria dos crimes que acontecem no Brasil, ao contrário do que esses fascistas falam, eles não são de estupro, não são de assassinatos, eles são crimes contra o patrimônio. São pessoas desesperadas, em grande maioria, sem perspectiva de futuro, sabe? E elas precisam ter emprego, elas precisam ter direitos garantidos. Isso é fundamental para que tenha segurança pública. E mexer na máquina mesmo. Polícia militar, isso tem que deixar de ser militar. O conjunto das outras polícias que fica se inspirando na militar, porque elas não são militar, mas o modo de operar é Polícia Civil. Jacarezinho, a chacina de Jacarezinho foi Polícia Civil. Então veja que ela tem um modo de operar parecido. O assassinato do Genivaldo, a Polícia Rodoviária Federal, uma câmara de gás dentro de uma viatura. Aparentemente não são militares, mas o modo de operar é cada vez mais militar. Então você tem que desmilitarizar as polícias. E militarização o quê? Pressupõe inimigo. Quem são os inimigos? Faz sentido Forças Armadas, que ela vai preocupar com um inimigo armado externo, um exército externo armado, que vem invadir um país. Aí faz sentido. Agora, dentro do seu país, quem é o inimigo da polícia militar em geral? Negro, pobre, morador de periferia, sabe? Aí, o que as polícias... A ONU recomendou para o governo brasileiro em 2014 extinguir suas polícias. Por quê? Porque elas se assemelham mais, as polícias militares, a grupos de extermínio do que de segurança pública. Então, tem que acabar com esse negócio de polícia militar. E as polícias como nós concebemos hoje, e criar polícias comunitárias, que elas têm uma ligação com essas áreas que eu falei, e o principal delas é diálogo, presença em comunidade. Ela é outra coisa muito diferente do que a gente concebe hoje como polícia, que ela nem armada diretamente ela podia. E grupos armados, eles vão ser muito específicos para situação extrema, para coisas muito específicas, e não isso que nós temos hoje, né? E o principal, a população participar ativamente da segurança pública, tomar decisão por bairro, sabe? Olha, Thaís, uma coisa rodando também essas periferias do Brasil, uma coisa que eu tenho certeza, isso que eu estou falando aqui, não existe bairro nenhum desse país que não saiba o que tem que ser feito para melhorar o bairro. Eu nunca vi. Sabe? Você vai num bairro, você pergunta, olha, o que tem que ser feito aqui? Não, olha, menino,
tem que fazer isso aqui. Olha, aquela ponte ali não está. A escola sempre está. O muro da escola está caindo. Olha, no seguinte, o posto de saúde, falta médico ali, ó, não tá, ó, falta tantos médicos. Aqui, sabe? As pessoas sabem o que tem que ser feito, mas por que não é feito? Porque elas não são ouvidas. Não existe nenhum mecanismo para elas ir lá e tomar decisão, fazer. Esse negócio de segurança pública passa por isso tudo que eu estou falando. Sabe? Quem quiser a solução rápida, aqui, ó, dizer, ô Léo, quem quer a solução? Arma a polícia aí, bota para quebrar, que vai. Não vai. Não vai. Porque todos fazem, desde o final da ditadura, todos os governos eleitos, todos, inclusive os que diziam de esquerda, todos entraram, defenderam aumentar o armamento da polícia e o encarceramento. E qual foi o resultado? Estamos todos seguros e está tudo maravilhoso e lindo. Claro que não, a violência está aumentando. Porque a raiz do problema não foi resolvida, e é essa imensa desigualdade que a gente tem no Brasil. Perfeito. Léo, última questão, vamos falar um pouco sobre reparação histórica do nosso povo negro no país. É uma questão que tem gerado diversos debates, inclusive na política esse ano, com candidatos, né, lidos socialmente como não negros ou brancos, também se candidatando como, né, pessoas pretas. Como que a gente pode fazer realmente a reparação histórica do povo negro no país? Olha, eu acho que entre algumas medidas, aí aquelas estruturais, e eu falo de base socialista porque eu entendo que a concepção delas é socialista e que buscam o socialismo, mas que começam a ser implementadas dentro desse sistema. Porque eu não acho que o socialismo é uma coisa assim, né? Ele é um processo de mobilização, de ganho de consciência do povo para a sua realização. E uma delas é a questão da reforma agrária no Brasil. Teve uma lei de terras em 1850 que proibiu o povo negro de ter terra. Qual foi o resultado disso? E proibiu por quê? Porque ela se tornou mercadoria e nós éramos submetidos à escravidão. Só foi 38 anos depois que a gente teve uma abolição formal, fruto da luta, da nossa conquista, mas foi formal. Então, nunca se mexeu nessa estrutura fundiária no Brasil. Qual é o resultado? Nós somos a maioria dos guetos, a maioria que vive muito mal nas áreas de risco, ou seja, nos fundos de vale chove, a gente perde a casa, nas encostas chove, a casa cai, né? Então, assim, é a maioria dos desempregados, fruto dessa desigualdade toda, a maioria do que tudo, assim, nós só não somos, a gente deixa de ser a maioria só em espaço de poder. Fora isso, nós somos a maioria. Fruto dessa desigualdade nunca revisada. Então, mexer na estrutura do Brasil está aí, uma das grandes políticas de reparação na nossa humilde avaliação. Reforma agrária, divisão de terra, inclusive porque a maioria beneficiada é o povo negro, inclusive com condição de voltar para o campo, não para passar fome, mas para produzir. E ela é uma base central da fome, do fim da fome, porque aí aquelas medidas que eu falei são emergenciais. Você resolver o problema da fome mesmo, você tem que mudar a base da agricultura do Brasil. Em vez de se exportar, ela alimentar o nosso povo. Então, nós estamos falando de grandes mudanças estruturais que permitem nosso povo sair da fome crônica histórica. O nosso povo negro está submetido historicamente à fome. Então, ele precisa resolver esse problema, tendo acesso à terra. Aí, junto à reforma urbana, porque é mexer nas estruturas das grandes cidades, nesses guetos que eu estou falando, eles passam a ter estrutura, ser redirecionada a maioria dos recursos que vai para os bairros dos muito ricos, onde a maioria claro, inclusive das classes dominantes, onde a maioria é branca, inclusive, e redirecionar isso para a maioria. E eu estou falando de políticas que beneficiam o conjunto do resto da população não negra. Né? Você priorizar os negros no Brasil, você vai resolver o problema do resto da população. Nós entendemos isso. A desmilitarização está na base dessa reparação, na nossa avaliação. O grande investimento em educação no Brasil e em concepção, mudança de concepção, ou seja, resolver o problema do analfabetismo no Brasil. Os 15 milhões de irmãos e irmãs analfabetos, sendo que a gente tem o método Paulo Freire. Implementar isso com prioridade. O que significa? A maioria dos analfabetos somos nós negros e negras. Tem que entrar nesse problema. E a outra medida, acesso livre,
do povo às universidades, ou seja, criar as condições de não existir processo seletivo mais, ou seja, as cotas são muito importantes até um dia, porque elas são caminhos, são muito importantes, são manutenção central. Está nessas emergenciais, mantém as cotas. Agora, lembrem-se que nosso fim é todos os nossos negros, e não só uma parcela dos nossos negros está na universidade, todos poderem, todo o povo ter acesso à universidade, inclusive coisas que já acontecem em países aqui do nosso lado, né? Argentina não tem vestibular mais, México não tem, sabe? Bolívia não tem. Então, enfim, isso é um atraso histórico aqui do Brasil, as universidades ser latifúndio do conhecimento. Então, nós estamos falando de várias medidas aqui fundamentais e contar a história, o direito à memória, verdade e justiça. Isso é fundamental. Você pega uma estátua de um Borba Gato, que virou um símbolo importante, né, inclusive de contestação, aquela estátua não pode estar onde está em São Paulo, em destaque. E outras partes, que em Minas também se homenageia, tem até região de uma cidade na região metropolitana de Belo Horizonte que homenageia esse escravocrata, assassino, estuprador de indígenas e de negros. O que tem que fazer? Pega aquela estátua e redireciona ela para o museu e conta quem foi. Muda os nomes das ruas. Parar de fazer qualquer apologia aos bandeirantes, que eram grupos de mercenários feitos para destruir quilombo e assassinar povos indígenas. Como que se exalta isso? Que espécie de país democrático é esse, exaltando esses setores? Então, você tem que rever essa história. Se essa história não for contada de forma correta, o genocídio continua, sabe? Deter o processo de encarceramento em massa no Brasil é outra medida. Não tem governo de esquerda que não entre efetivamente nesse problema. E eu quero aqui ligar, querida Thaís, e todas e todos que estão nos assistindo, projeto de esquerda de verdade num país que a imensa maioria da população é negra, o projeto de esquerda é ligado à questão negra. E se ele não é, tem uma coisa extremamente errada acontecendo. Está totalmente fora do contexto da sua própria população, sabe? Desconectado do seu povo, se esse projeto não tem questões fundamentais assim que atingem a maioria da população. E é desigual mesmo, porque essas pessoas foram tratadas como lixo. Nós aqui fomos tratados como lixo, pô. Nós somos sobreviventes. Nós estamos contrariando a estatística falando aqui. Quantas jornalistas tem ocupando esse espaço que você ocupa, Thaís? Esses grandes meios de comunicação, ultimamente eu estou até colocando, mas é sempre pela cota, sabe? Nunca é a maioria, sabe? Quantos candidatos a presidente nós tivemos, sabe? Tem quase 100 anos que teve o último homem negro com essas características de esquerda, sabe? Morador de periferia, poxa, sabe? Então nós estamos falando aqui de questões centrais para ser feita no Brasil, senão não muda. Não muda a estrutura do Brasil. Então, nós estamos falando, essas medidas, elas são bases fundamentais para ter outro país. Aí sim, mexendo nessa estrutura, é um acerto de contas do nosso povo com o seu passado. Esse acerto de contas não foi feito. E esses escravocrata, bandeirante, racista, estão tudo aí e estão mandando e desmandando no Estado brasileiro. Então, nós estamos falando de um processo de grande enfrentamento necessário, por isso que eu falo da mobilização popular. Sem ela, não acredito que é possível mudar essa situação. Perfeito, Léo. Léo, a gente chegou no final da nossa sabatina, agradeço demais a sua participação, vou deixar aí mais um último minutinho para você se despedir do pessoal, dar o seu recado. E essa foi a iniciativa da Alma Preta Jornalismo, em sabatinar os candidatos à presidência negros que nós temos. Temos 12 candidatos à presidência da República esse ano, 2 deles negros. Vera Lúcia foi sabatinada ontem, Léo Péricles hoje, fazendo com que o debate democrático seja o mais amplo possível, né, dentro dessa realidade que nós estamos vivendo hoje. Agradeço demais, Léo. Agora, último minutinho para você despedir do pessoal e muito obrigada pela sua participação. Beleza, eu que agradeço. Eu quero falar desse negócio do voto útil, porque está se fazendo um verdadeiro terror, e se as pessoas, enfim, só pode votar num candidato, e se não votar, ela está contribuindo com a volta do fascismo. Olha,
a UP foi um dos partidos, ou o partido que mais articulou mobilização contra o fascismo no Brasil. Inclusive entendendo que a derrota central do fascismo não é só no processo eleitoral, é nas ruas. E eu convido as pessoas a não ter nenhuma culpa, nenhuma parcela de culpa, a pegar no dia da eleição, apertar 8-0 e confirmar, votar 80, confirma. Sabe? Nenhuma parcela de culpa. Até porque eu desafio qualquer homem a apresentar o voto mais útil que ajudar a eleger o primeiro presidente negro da história do Brasil. Então, eu não conheço nenhum voto mais útil no atual momento que nós passamos histórico. Então, eu quero convidar, e esse discurso de voto útil eu ouvi em 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e agora em 2022 de novo. Esse discurso, sabe o que ele provoca no final das contas? A eternização de só um. Não pode ter nova liderança. Ninguém. Não pode aparecer nova. E aí já tem o boicote da grande imprensa, que a Thaís muito bem colocou. No início, a legislação do jeito que está montada, então, tipo assim, não tem nova liderança. Não pode ter. Ninguém pode aparecer no lugar e assumir o espaço. Inclusive porque tem um monte de brecha, um monte de problema que eu disse aqui. Esse programa aqui, cadê ele? Ser implementado no Brasil. Então, você vai estar votando num programa que não é só antifascista, é antineoliberal também. Um Alckmin, ele é corresponsável. Onde ele estava nesse processo de golpe? Onde ele estava nesses anos todos? O que ele contribuiu para o nosso povo negro e pobre do Brasil? Então, lembre-se disso, é Bolsonaro, mas esse também é o problema, sabe? Então, e esse centrão que está aí, que uma parte já está pulando fora do barco do Bolsonaro para embarcar no próximo governo. Então, é o seguinte, nós precisamos de um projeto consequente, de um programa que vai levar a luta até o fim. Esse programa aqui se propõe a levar a luta até o fim. Então, eu chamo, conclamo as pessoas a não entrar nessa onda, sabe que só existe uma via, existe outra. Essa aqui, ó. A esperança, ela não morreu, ela mudou de nome, ela chama Unidade Popular, e eu quero chamar as pessoas a votar nessa esperança. Nesse partido que ainda não é o mais forte, mas será nesse Brasil. E a voz do povo negro, pobre, trabalhador desse país ainda há de ser, em grande maioria, a voz predominante nesse país, dos explorados e oprimidos. Eu convoco você, todos e todas que estão nos assistindo, a votar 80 e votar nas nossas candidaturas, inclusive que metade delas são de negros e negras, 70% quase delas são de mulheres. Eu convoco todos e todas a votar no 80 e reproduzir isso em cada estado, entra nas nossas mídias sociais e segue lá e procura as nossas candidaturas que estão todas lá. No mais, muito obrigado, Thaís. Alma Preta, inclusive, uma grande, vida longa ao Alma Preta, porque desde o início é um tipo de mídia que desde o início dá espaço para a gente se expressar. Então, sem palavras para agradecer o trabalho, a importância que vocês têm em existir no meio desse caos todo, ter imprensas populares como vocês, alternativas como vocês, são fundamentais para esse país. Forte abraço a todas e todos. Obrigada, Léo. Obrigada pela participação. Obrigada a toda a audiência que a gente teve ao longo de toda a live. Essa foi a última live dessas sabatinas, né? Das sabatinas dos candidatos negros. A gente continua com a nossa programação no site, aqui nas nossas mídias sociais também, para mostrar para todo mundo como é que está sendo essa última semana até as eleições, que vão ser no domingo. E a gente também vai fazer a cobertura, né, da apuração dos votos, né, no domingo, continuando na segunda de manhã. Então, não perca aqui na Alma Preta Jornalismo, tanto o nosso conteúdo escrito, que é muito bem produzido por todos os nossos repórteres e editores, quanto os conteúdos das mídias sociais, produzidos pelas nossas equipes de mídias, ok? Um beijo e boa noite, pessoal! Valeu!